Milagre ou transformação. No livro de Romanos 12:2 diz: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, a fim de conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vou iniciar essa mensagem com uma pergunta para você. Você precisa mesmo de um milagre? Ou você precisa de uma transformação? E o que vem ser transformação? Um sinônimo de transformação é a metamorfose. Certamente você já ouviu falar em metamorfose. A palavra normalmente é usada no sentido literal de mudança, quando um ser se transforma em outro. O termo também é utilizado no sentido figurado, indicando mudanças na aparência, comportamento ou maneira de pensar de um indivíduo. A música Metamorfose Ambulante de Raul Seixas retrata essa situação, ao mencionar uma pessoa que prefere viver em constante mudança do que ser a mesma diariamente. Na natureza temos o sapo, que ilustra essa metamorfose. Ele começa sua vida como um girino, sem patas, com corpo oval e curto, cauda e brânquias. Conforme vai se desenvolvendo, perde a cauda em um processo de morte celular programada e desenvolve patas, assumindo o estágio adulto. Ou seja, nesse processo algumas características vão sumir, enquanto outras vão se desenvolver. O que acontece com este anfíbio é bem semelhante ao que acontece conosco quando passamos a ser transformados pelo Espírito Santo. Quando nos tornamos novas criaturas em Cristo Jesus, muitas coisas precisam morrer em nossas vidas e outras precisam ser desenvolvidas. É uma transformação que ocorre de dentro para fora. Um dos primeiros processos que ocorre na transformação é deixar de uma vez por todas as situações desastrosas que você viveu no passado. Deixe por lá, é um novo tempo. Você não precisa mais sofrer com isso. Mas você pode questionar: Vinícius, a dor é grande. O que aconteceu foi muito grave, desastroso, estou muito triste e ferido. Eu te garanto, você não precisa mais sofrer, porque a transformação, como disse, é de dentro para fora. O que está preso em você, inclusive as dores, inclusive as decepções, inclusive a vergonha, inclusive o desprazer de perder algo que você tanto zelava, irá sair do seu coração de uma vez por todas. Transformação é muito mais do que arrepios ou ter uma experiência com Deus. Transformação é começar a mudar os seus resultados em todas as áreas da sua vida, a partir da sua decisão de deixar-se ser transformado. Transformar trata-se de mudar conceitos, mudar a forma de pensar, mudar a sua mentalidade. Com a transformação você poderá evoluir, crescer e mudar tudo em sua vida. A transformação começa quando o seu passado é enterrado e o seu futuro começa a ser desenhado. Outro exemplo interessante é a lagarta. A lagarta é um bicho que as pessoas não gostam de estar próximas. A lagarta, mesmo sendo uma criação de Deus, ninguém quer estar perto. Ela não é amada, não é querida, não chama atenção. Apesar de ser uma criação, uma ideia de Deus, ninguém quer se aproximar dela. Ser lagarta não é o destino final. Deus colocou a lagarta na terra com a intenção dela passar por um processo de transformação que vai gerar algo muito belo: a borboleta. O projeto da lagarta não é um projeto final, mas sim um projeto evolutivo. Da mesma forma somos nós. Passamos por um processo de evolução, de mudança. O que você é hoje não será amanhã. Seus projetos, sonhos, pensamentos serão totalmente diferentes amanhã,
pois você evolui diariamente. Deus nos colocou nesta terra com a intenção de evoluirmos. Agora, quando você para de evoluir, você ficará como uma lagarta que ninguém quer ficar perto. Quando você não passa pelo processo de transformação, você vira um bicho, ainda que criado por Deus, que ninguém quer ficar perto. Você também é uma criatura de Deus. Deus pensou em você antes de você vir ao mundo. Só que Ele está contando que você vai olhar para si mesmo, se identificando num primeiro momento como apenas uma lagarta. O primeiro processo da sua transformação é essa identificação. Se você não identificar o que você é, o que você precisa mudar, você vai permanecer do mesmo jeitinho que está. O destino da lagarta é ser uma borboleta. A lagarta é desprezada, mas a borboleta admirada. Muitos pisam na lagarta, na borboleta é mais difícil. Quando você chega no estágio da borboleta, ninguém te pisa mais. O processo de transformação te coloca num nível que quem não consegue voar, não consegue estar junto de você. Quem escolhe continuar rastejando como uma lagarta, só te vê de longe, voando. A grande questão: entre a lagarta e a borboleta existe o casulo. O casulo chama-se processo. O grande problema de muitos cristãos é que, identificando que são lagartas, querem virar borboletas sem passar pela fase do casulo. Na fase da lagarta, que é a fase de identificação, começamos a nos identificar. Se temos problemas emocionais, se falamos demais, se falamos de menos, se nos irritamos à toa, se reagimos a críticas inadequadamente, se somos descontrolados financeiramente, se tratamos bem o nosso cônjuge. Existem pessoas que são tão descontroladas que não têm domínio com relação à sua própria vida. Eu era assim. Pessoas que são lagartas não têm domínio sobre a sua própria vida e querem ser borboletas. São pessoas descontroladas emocionalmente, que não controlam seus próprios impulsos. Quando esta pessoa, que é uma lagartinha, percebe que precisa entrar num processo de transformação no casulo, presa dentro de um processo difícil, escuro e solitária, ela não se conforma e começa a orar para Deus, que livre ela do processo. Ela quer ser borboleta sem antes passar pelo casulo. Existem pessoas que oram pedindo para sair de um processo que o próprio Deus permitiu para que ela pudesse amadurecer. Elas não querem passar pelo casulo. Elas pedem livramento a Deus, fazem campanha para sair de situações necessárias, que seriam o casulo que geraria a transformação da vida dela. Fique ciente disso e que fique gravado em seu coração. Deus não está preparando uma bênção para você. Deus está preparando você para a bênção. O grande problema é que entre a lagarta e a linda borboleta existe o casulo, o processo. Outra situação. Nós, como bons discípulos de Jesus Cristo, acreditamos em milagres. E aqui acontece um segundo erro que muitos cristãos cometem. Além de não querer passar pelo processo, pelo casulo, eles creem que Deus fará um milagre em suas vidas. E com isso ficam esperando por muito tempo que aconteça algo que não receberão. Quantos milagres supliquei a Deus e não aconteceram, porque eu desconhecia isto tudo. Deus existe, é poderoso e faz milagres, mas preste atenção nisso. No livro de João, capítulo 2, versículos 6 e 7 diz: havia ali 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, cada um contendo de 2 a 3 medidas. Jesus lhes disse: enchei as talhas de água. E eles encheram até a borda. Essa passagem é muito conhecida.
ela fala sobre o primeiro milagre de Jesus nas bodas de Caná da Galileia. Havia um casamento e o vinho havia acabado. Naquela época, se acabasse o vinho na festa, significava o fim. Acabou o vinho, acabou a alegria. Maria, mãe de Jesus, informou que o vinho havia acabado. Ele mandou encher 6 talhas, com 2 a 3 medidas, aproximadamente 10 litros de água cada, até a boca. Dos versículos de 8 a 10 diz: Então lhes disse: Tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles levaram. Quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde vinha, mas o sabiam os serventes que haviam retirado a água. Chamou o noivo e lhe disse: Todo homem serve primeiro o vinho bom, e quando os convidados já estão embriagados, serve o inferior. Tu guardaste o vinho bom até agora. Agora algumas perguntas. Qual a matéria-prima para fabricar um vinho? A uva. Sem uva não tem vinho. Dá para fazer vinho somente com água? Claro que não. Se eu colocar água para fermentar, não vai virar vinho. Porém, se colocar uva para fermentar, virará vinho. Onde eu quero chegar? Você somente terá um milagre quando tiver apenas água na mão e precisar de vinho. Agora, se você tiver uva na mão, você não precisa de milagre, mas sim de um processo. Agora, olhe para a sua vida. Você realmente está precisando de um milagre? Ou está precisando de um processo? Pedir um milagre é a forma mais covarde de fugir de um processo. Então eu não posso depender de um milagre? Você pode perguntar. Sim, claro, se você tem água na mão e precisar de vinho, aí o milagre poderá se manifestar. Servimos a um Deus que transforma água em vinho. Agora, se tiver uva na mão, não adianta pedir para Deus transformar em vinho, porque aí não é milagre, é processo. Todas as vezes que você foge do processo, você retarda o seu voo como borboleta. Você somente entra no casulo para passar pelo processo de transformação quando você entende o porquê e para que você está entrando ali. O que realmente vai mudar na sua vida quando você entrar naquele casulo? Processos são muito difíceis, mas são necessários. Mas a boa notícia é que você tem mais tempo de vida como borboleta do que como casulo e lagarta juntos. José do Egito passou pelo processo de transformação durante 13 anos. É muito tempo, não acha? Porém, ele viveu 110 anos. Ele virou governador do Egito com 30, ou seja, 80 anos governando como borboleta. Focamos tanto no processo que esquecemos dos anos de governo que estão por vir. Não esqueça que o casulo tem tempo para abrir, tempo para acabar, mas o tempo de voo dura quanto tempo Deus quiser. Não se esqueça que o processo tem dia e hora para acabar. O governo que Deus entrega na sua mão depois do processo não tem tempo para acabar. O problema é que ninguém quer passar por isso. Não quer pagar o preço, não quer fazer renúncias, não quer ser moldado e transformado no casulo. Quanto mais cedo você encarar o casulo, mais cedo será transformado. José começou a transformação aos 17 anos e aos 30 anos era o homem mais poderoso da terra. Mas para ele chegar a esse nível, ele precisou passar por um processo de casulo bem complicado e difícil. Foi jogado numa cova e vendido como escravo pelos irmãos. Foi preso injustamente, foi humilhado e desprezado. Agora eu te pergunto, será que valeu a pena? Quando vemos o milagre de transformação de água em vinho, nos alegramos. Falamos, eu sirvo a um Deus poderoso que transforma água em vinho.
Cometemos o erro de observar apenas os milagres da Bíblia e não os processos que os profetas passaram. E com isso nos iludimos que a vida é feita de milagres. Jesus fez muitos milagres durante 3 anos, mas passou por 30 anos num processo de transformação. Creia em milagres, eles existem, mas tenha ciência que o milagre não é a regra, mas sim exceção. O milagre entra quando o processo não funciona mais. Existem pessoas esperando o milagre, mas ele não virá, porque Deus, na verdade, quer que elas entrem no processo. Na minha vida foi assim. Num prazo de 15 dias, eu me separei, perdi meu emprego e minha filha entrou numa depressão profunda, com tendências suicidas. Fiquei desesperado. Em 15 dias perdi minha esposa, o sustento do meu lar e com o risco de perder uma filha. Foi devastador. Clamava dia e noite por um milagre. Na verdade, não precisava de um milagre, mas sim de uma transformação. Neste momento, eu tomei a decisão de entrar no casulo. Observação: Deus não te obriga a entrar no casulo, é uma decisão sua. O casulo é incômodo, apertado, escuro, solitário. Mas é neste lugar que a transformação começa. Lá naquele casulo, percebi a pessoa que havia me tornado. Lá identifiquei os meus erros como pai, cônjuge, profissional e amigo. Lá que Deus me revelou as pessoas que eu magoei. Lá que percebi o quanto minha mente estava poluída. Lá que eu decidi pagar o preço para passar para a próxima fase, ou seja, voar. Foi no casulo que eu observava as borboletas e dizia: eu quero voar também. É um período difícil, de muitas lágrimas e dor, porém essencial para uma mudança de vida, essencial para se preparar para viver os sonhos de Deus. 1 ano, 2 meses e 17 dias de casulo. Mas te digo com toda a convicção, valeu cada dia, valeu cada lágrima, cada humilhação, cada afronta. Vivo hoje uma vida maravilhosa dentro da vontade de Deus e estou chegando na terra prometida, voando. Existem muitas pessoas, muitos cristãos, que não querem passar pelo casulo. Estão há 10, 20, 30 anos esperando pelo milagre, mas na verdade precisam de transformação. O casulo serve para que você faça uma reflexão sobre a sua vida. No casulo que você vai decidir a não ser mais o que era antes. A verdadeira transformação só começa quando você reconhece o porquê que você deve deixar de ser a pessoa que é hoje. É no casulo que você reconhecerá seus erros, seus traços de personalidade, sua dependência de Deus. No casulo você começa a lembrar de erros antigos que cometeu. Deus te coloca no casulo por um só motivo: Ele vai te fazer voar. O casulo mata o orgulho, joga a maledicência e a altivez fora. Quando você passa pelo processo do casulo, você não volta a ser lagarta. Quando você passa pelo casulo, você não quer agradar mais ninguém, apenas aquele que te transformou numa borboleta. O processo dói demais. Você se sente um nada, abandonado, fracassado. Você não quer ver ninguém. Mas algo muito importante acontece. Depois do casulo, você nunca mais vai se sentir independente, achando que pode vencer com a sua própria força. Você se torna completamente dependente de Deus. Quando Deus te levantar e você estiver vivendo a plenitude dos sonhos dele para a sua vida, essa dependência total de Deus só é possível se você passar pelo casulo. Se você não tiver passado pelo casulo, a soberba poderá tomar conta da sua vida. Não fuja dos processos da sua vida.
Você não tem ideia do porquê que Deus permitiu esse sofrimento. Você não tem ideia do porquê que Deus permitiu essa vergonha que você está passando hoje. Mas uma coisa eu garanto: casulo é lugar de deixar o passado no passado, lugar de deixar a dor. Agora, algo incrível acontece. Quando você sai do casulo transformado, você fica irreconhecível. É por isso que os 11 homens, irmãos de José que o traíram, que o venderam como escravo, que vieram pedir comida quando José já era governador do Egito, não o reconheceram quando estiveram com ele. O nome disso é metamorfose. É quando você fica irreconhecível. Você tinha uma forma e mudou. Quando você se permitir passar pelo processo do casulo e ocorrer a metamorfose em sua vida, não vão te reconhecer. As pessoas não vão reconhecer a sua vida emocional, a sua vida financeira, a sua vida sentimental, a sua vida espiritual, por causa desta transformação, desta metamorfose. Hoje dou glória a Deus por tudo que passei, pela vergonha, pelas humilhações, pelas traições, porque hoje sou verdadeiramente nova criatura em Cristo Jesus. Hoje posso dizer que conheci verdadeiramente o sentido da vida. Sou um homem de fé e muito melhor em todos os sentidos. O processo valeu a pena. Hoje consigo me conectar com pessoas que estão no casulo, de pessoas que passam por sofrimentos iguais ou piores do que passei, e posso falar para elas com autoridade: não pare, continue, persevere. Vai ser difícil, vai doer, mas valerá muito a pena. Hoje tenho o privilégio de ajudar muitas pessoas a aprenderem a desfrutar do deserto, a aprenderem a não olhar para as circunstâncias, a encontrar o amor de Deus plenamente e a viverem os planos de Deus para as suas vidas. Aprendemos nesse processo a não julgar as pessoas, apenas ajudar. Aprendemos a ter misericórdia e compaixão. É incrível! Você começa a praticar os mandamentos de Jesus. Tem uma passagem que Jesus diz: se alguém ouve minhas palavras, mas não obedece, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvá-lo. Você pode ter um passado negro, pode ter cometido muitos erros. Jesus não vai julgá-lo. Ele veio para te salvar e te resgatar. Esse é o único compromisso de Cristo com você. E essa é a transformação que todo ser humano precisa. Quando acabar o processo de transformação e você começar a voar, você vai ser admirado e o nome de Jesus será glorificado através da sua vida. Quando você for transformado, você não precisará falar mais nada. As pessoas vão apenas olhar para você e perceber a sua transformação. A transformação que virá sobre a sua vida será tão poderosa que pessoas que te humilharam, que te apontaram, retornarão pedindo perdão. Pessoas que podiam te ajudar e não te ajudaram, te procurarão. E quando isto acontecer, você irá fazer igual José fez com seus irmãos quando voltaram. Vai acolhê-los, ajudá-los e perdoá-los. Depois que você passa pelo casulo, você não conseguirá mais ferir ninguém. A pessoa pode até te ferir, mas você não consegue feri-la, porque você já passou pelo casulo e não quer colocar ninguém lá. Agora que você está ouvindo esta mensagem, chegou o momento da sua transformação. Se o que você está passando hoje é impossível, o milagre chegará. Mas se o que você estiver passando hoje precisa de transformação, você passará pelo processo e vencerá. Por vezes você está pedindo a coisa errada para Deus. Como diz na palavra, pedis e não recebeis porque pedis mal. Por vezes você está precisando de um processo e está pedindo um milagre. Encare os processos de frente, com foco
e perseverança. Quando você começar a voar, nem lembrará do tempo de lagarta e nem do tempo de casulo. O processo não significará nada depois que Deus te levantar. O processo de transformação faz parte da vida e por isso você precisa aprender a desfrutar dele. Aproveite, aprenda e voe. Deus te levará para lugares tão altos que você jamais ousou chegar. Vou orar para você. Senhor querido, oro neste dia para todas as pessoas que ouvirem esta mensagem. Meu Pai, são muitas almas destruídas pelo passado, vivendo circunstâncias terríveis e totalmente desiludidas com a vida. Falo isso, Senhor, pois passei por este deserto. Que elas entendam, Senhor, que para uma verdadeira mudança de vida, precisamos passar pelo processo da transformação. Muitas, como eu já fiz, clamam pelo milagre, sem entender que não é de milagre que precisam, mas sim deste processo de transformação de vida, de renovação de mente, de reconhecimento dos seus erros e de total dependência de Ti. Que elas sintam Sua presença neste momento, sendo revelado a cada uma que o processo de casulo, apesar de ser dolorido e solitário, é libertador, é transformador e as levará para viverem o seu plano, que é bom, perfeito e agradável. Assim eu oro, meu Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu nome é Vinícius Leandro e esta é mais uma mensagem da série Do Deserto à Terra Prometida. Compartilhe essa mensagem para edificar mais vidas. Inscreva-se em nosso canal e acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. Caso queira conhecer o meu testemunho, clique no link da descrição deste vídeo. Tenho certeza que vai ajudar muito na sua caminhada. Deus te abençoe.